Boa tarde. Nós temos hoje a grande honra de conversar com Natalino Maziero. Natalino é um empresário natural do Rio Grande do Sul, mas já está estabelecido aqui em Manaus há muito tempo, né? Tem uma empresa de grande sucesso comercial, a Dinâmica. E eu passo agora a palavra para o Natalino, para que ele nos conte quem é Natalino Maziero. Natalino, por favor. Bom, bem-vindo, Belisário. Natalino é um cidadão descendente de 3 italianos e um sueco. Nasci no Rio Grande do Sul, no interior, na agricultura. Depois disso fomos morar na cidade e todos foram trabalhar em indústria de móveis, vinícola, que é a região toda é composta disso. É Serra Gaúcha? Na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Aí nós começamos a trabalhar, começamos uma empresa, eu com 14 anos e o meu irmão com 17, de reforma de móveis. Sério? E aí depois disso nós começamos a produzir móveis, montamos uma fábrica e fomos trabalhando bem, atendendo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre principalmente, mercado de móveis projetados. Então a parte do mobiliário ela já está na veia, né? E aí depois foi crescendo até eu vim conhecer Manaus, né? Saindo da roça para a cidade, começando uma empresa, né? uma indústria. Depois vim para Manaus, aqui com representações, uma empresa de automação em engenharia industrial, onde a gente atendia a área do distrito, com laboratórios de treinamento de pneumática, de hidráulica. Importante, uma das principais empresas mundiais de pneumática, éramos exclusivos, que é a Festo alemã. Então isso, treinamos muita gente na área da indústria. Sempre com representações no segmento de utilidades, móveis, alimentos. Depois de um certo tempo, começamos a trabalhar com distribuição da Tramontina, que é sempre uma relação muito forte, Nadir Figueiredo, até que um dia abrimos as portas para o varejo. Fazem 30 anos agora, então, dia 22 completam 30 anos. Parabéns. Muito trabalho. Parabéns, Natalino. Criar um nome, uma empresa séria, Sim, não é fácil. E é um nome, é uma marca muito forte que você conseguiu criar aqui, muito bem conceituada. Mas o seu irmão era mais velho que você? Era. Quantos anos? 17. Ele tinha 17? Ele com 17 você com 14. Com 14. Essa empresa, ela era informal ou vocês formalizaram a empresa? Não, formalizada. Vocês corretamente. Eram só vocês dois? Éramos dois, depois o terceiro irmão trabalhava numa indústria de móveis também, veio trabalhar conosco. Ele também era jovem? Era o mais velho, Vocês dois então tiveram que ser emancipados para... Sim. Para emancipar. É incrível, dizendo que 14 anos é muito cedo para começar uma atividade informal e uma atividade que tem uma certa complexidade, porque você precisa de... Vocês tinham expertise nessa questão, nessa área de móveis? Mas entenda o seguinte, no Rio Grande do Sul, pelo menos na nossa região, no interior, com 7 anos a gente já ganhava uma enxada de presente para começar a ajudar o pai na roça. Daí para frente, a gente já se preparava para o trabalho e para tudo. Então aprendíamos as coisas muito cedo, estudando e trabalhando, sem perder tempo. Isso é incrível, né? Hoje você não vê mais isso. Que hoje você inibe as pessoas, até jovens, de trabalhar. Isso está tudo errado. Porque o trabalho, quando vai aprendendo o trabalho, depois vai aperfeiçoando com a escola, com o conhecimento, né? Eu vejo dessa maneira, pelo menos. O seu filho trabalha aqui com você, ajuda na administração, né? Já está à frente também na empresa, né? Já, o Giovanni ele está firme. Ele veio cedo, você também trouxe ele cedo para a empresa? Já, o Giovanni estudou tempo integral, né? E aí, logo que ele terminou, ele foi fazer uma universidade de administração, meio-dia trabalhando. E aí as coisas vão sincronizando, o trabalho com o conhecimento. Sem dúvida. E, Natalino, eu queria que depois você falasse um pouco, você começou a falar da dinâmica, né?
Eu queria que você falasse um pouco mais, daqui a pouco, em detalhes, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes dessa formação lá. Como é que é essa sua infância, né? Pelo que eu entendi, foi uma infância em que seus pais, você que tinha que trabalhar com 7 anos, já, né, lá na lavoura, né, na agricultura. Então, eu imagino que foi uma formação familiar rígida. Tu sabe que ela não é rígida. Eu vejo como natural. Natural. Você não tem ideia quando você ganha um presente, uma enxada pequena, que era meia enxada, para você ajudar o pai, a felicidade que isso gerava. Tem que ser visto dessa maneira, não como uma obrigação, como um aprendizado. Você não era obrigado a fazer isso, mas era orgulho você fazer isso, é diferente. E esses valores que você carrega, seus pais foram ensinando ou você foi absorvendo naturalmente no convívio? Não, é natural com o convívio. Todas as famílias tinham esse convívio com os filhos, com todos. Quais são os valores, né, que dessa sua formação lá no Rio Grande do Sul, na conjunto à família, na infância, quais são os valores que você nomearia, citaria, uns 3 ou 4 pelo menos, se você achar, que contribuíram para o seu sucesso empresarial? Eu acho que o primeiro, as coisas básicas que a gente aprende em casa, é justamente, além do trabalho, da disciplina, a honestidade, a ética. Isso a gente aprende em casa. Isso a gente não deixa desviar isso no decorrer da nossa vida. Isso não pode, isso é sagrado. Uma curiosidade, muita gente fala, esse pessoal do Rio Grande do Sul vem para cá e faz a vida aqui na Amazônia, né? E realmente é de fato isso, tem muitos empresários que vieram do Rio Grande do Sul para cá e fizeram muito sucesso. Você vê alguma coisa diferente neles? Não, eu acho que é esse aprendizado desde criança que falta um pouquinho aqui, né? Essa determinação que começa em casa. Eu acho que isso faz com que a iniciação pelo trabalho e o interesse faz com que as pessoas passem a ter um pouco mais de organização e sucesso, mas trabalhando. Talvez um pouco também de determinação. Determinação, né? Ela é fundamental. Determinação e disciplina. Eu queria que agora você falasse um pouco, se possível, da dinâmica, né? Meus parabéns novamente, está completando 30 anos, uma história belíssima, reconhecida por toda a sociedade amazonense. E aí você contasse de como é que surgiu, não é? Como evoluiu e como é que ela está hoje. A dinâmica começou justamente com representações, depois distribuição. Aí ela trabalhou na parte de utilidades, atendendo toda a parte de hotelaria. Depois distribuiu produtos para supermercados, para toda a região, Amazonas e Roraima. E depois nós abrimos o varejo. E aí, com o decorrer do tempo, a gente foi deixando a distribuição e aperfeiçoando o varejo, completando com todos os produtos de casa, mobiliário nacional, mobiliário importado, produtos dos mais simples até os mais sofisticados. Hoje são quantas unidades? São 3 unidades. Aqui na Darcy Vargas, que é uma loja bastante grande. No Manauara temos uma loja antes e temos uma na Cidade Nova também, no El Nutris, ali na principal, perto do Shopping Sumaúma. Quantos colaboradores diretos? Tem 114 direto. Eu vi hoje de manhã. E vocês nunca pensaram em sair de Manaus e para os outros estados da Amazônia? Como é que você vê o futuro da empresa? Não, eu acho que a gente deu uma guinada um pouquinho. O aperfeiçoamento da dinâmica sempre vai ser constante. A gente andou um pouquinho agora para um outro segmento, que é o de o agropecuário, justamente para diversificar um pouquinho. Mas a dinâmica, com certeza, ela está com bons planos de crescimento. Pode detalhar um pouco esses planos? São planos, projetos
E esse projeto no agronegócio é em Roraima, não é isso? Em Roraima, Que é no tá município crescendo, de Bonfim. tá, sim, conheço lá. Está crescendo muito, já quase na divisa, quase na fronteira com a Guiana. Aí nós estamos montando toda a parte de estrutura e é grande, então são 3 anos já de trabalho e eu acredito que vai mais uns 3 anos de investimento até o projeto ficar equilibrado para poder ter algum retorno. É soja e agropecuária? Ele está sendo preparado para grãos e pecuária. Soja, milho, naturalmente, né, que são os principais, e pecuária. A pecuária também agora vai dar um avanço importante. Muito bem, excelente. Já que você está também atuando lá em Roraima, e você vai entrar nessa questão do agro, né? E vindo do sul, do Rio Grande do Sul, você acho que já tem experiência para falar sobre o que é empreender na Amazônia. Eu tenho experiência aqui no Amazonas, nessa área de comercial, móveis, e agora esse projeto lá em Roraima, que é outra realidade, porque cada estado da Amazônia a situação muda muito, inclusive depende um pouco do governo, tem alguns que ajudam mais, outros que atrapalham mais. Então, as questões de logística também cada estado tem suas peculiaridades. E eu queria que você avaliasse isso, o que significa empreender na Amazônia. Você que tem experiência já em 2 estados. Bom, a gente escuta tanta coisa, Belisário, que para alguém empreender, até no segmento de culturas naturais na Amazônia, tem que ser muito corajoso. Só existem órgãos para dificultar e atrapalhar. Basta ver a nossa 319 aqui. Quando eu vim para Manaus vamos completar 42 anos agora, ela transitava. Já saíam móveis do Rio Grande do Sul e vinham até Manaus num caminhão, tranquilamente. Hoje é uma vergonha, essa inibição aí, toda hora é um problema, uma dificuldade, é um judiciário que dá uma canetada, interrompe, isso gera custo para toda a população. E outra coisa, eu vejo isso como uma escravidão do povo do Amazonas e de Roraima, que você não tem a liberdade de entrar num ônibus ou num automóvel mesmo, e você se deslocar de um estado para outro por interferências tanto nacionais como externas, isso é inaceitável. Essa questão da BR-319 é muito grave mesmo, porque impede o nosso desenvolvimento pleno, né? Mas eu queria saber, no seu caso específico, a BR-319, ela encarece seu negócio? Tudo, porque os insumos que tem que chegar, tanto para você plantar, não tem solo fértil, todo solo tem que ser adubado, né? Até o capim que você planta para os animais, ele tem que ser adubado. Isso tem custo de transporte. Sim. Então, quanto mais você dificulta ou estradas extremamente esburacadas, ela só aumenta o custo, né? Isso é sem dúvida. Complicado. Isso você está falando do agro, né? Do agro. Mas e a questão dos móveis? O seu frete, se a BR-319 fosse operacional, cairia? Eu acho que tudo cairia, né? Porque Porto Velho e Manaus, sai uma carreta 6 da manhã, 4 da tarde, ela está em Manaus. Então, olha só a agilidade que isso daria. Como é hoje a logística? Você, imagina que recebe produtos do sul do país e do exterior, não é isso? Sim. Como é a logística para receber dessas duas origens? Ou marítima e fluvial, ou rodofluvial. De carreta até Belém ou Porto Velho, depois de balsa até Manaus. Isso que vem do sul do país? Do sul do país. Vem até Belém, de Belém... De Belém vem em balsas até Manaus. Você recebe também por Porto Velho? Também tem alguma coisa por Porto Velho. Quantos dias a mercadoria leva da origem lá no sul até aqui? Praticamente 25 dias. 25 dias. E você acha que com a estrada, com a BR-319 transitável, diminuiria? Muito. Eu acho que teria uma diminuição,
que você sai do Rio Grande do Sul até Porto Velho, em 4, 5 dias você está lá de carreta. Eu acredito que uns 5 dias. E de lá para cá dia. Vamos contar, dia em meio. 10 dias a mercadoria estaria em Manaus Seria uma tranquilamente. economia de 15 dias. Até pro supermercado, por exemplo, quem trabalha aqui com hortifruti, sairia ali de Anápolis, que tem muito... Goiás tem muitas frutas, muitas verduras, aliás, muitas verduras, sairia um caminhão resfriado, chegaria rápido em Manaus. E a mercadoria que você recebe do exterior, como é a logística? Vem por onde? Não, vem, é naval mesmo. É naval? É naval. Se vem naval... Normalmente os contêineres trocam em São Paulo e vem até Manaus de navio. De navio. Então aí vai ter o custo também da praticagem, né? Sim, essa praticagem aí também No seu negócio afeta? afeta todos. Agora, por exemplo, baixou um pouquinho o rio, aí as empresas de navegação simplesmente criam uma taxa e aumentam o custo do contêiner. É injustificável, né? É injustificável, porque isso você não está, você vai ter que embutir isso em custo e sofre quem acaba comprando. É a sociedade que paga, né? A sociedade A paga que e ainda arrecada mais tributação. Você mencionou ainda há pouco essas dificuldades ambientais, né? Que, por exemplo, impedem a repavimentação da BR-319. Eu imagino que no seu negócio de comércio, essas questões ambientais não afetam muito, né? Acho que você não precisa tirar muitas licenças, mas eu imagino que para o agro, esse novo empreendimento que você está começando, deve afetar bastante, ou não? Existe toda uma regulamentação. Por exemplo, lá em Roraima, a gente seguiu toda a recomendação do Labrado. Fizemos toda a planimetria, todas as reservas, contanto que a propriedade tem 5 km de frente e 3,5 km ficaram para reservas legais. Então, o produtor rural, quando ele faz isso, ele passa a ser o controlador daquela área, é ele que cuida do ambiente. Você compra, por exemplo, 1.000 hectares, 350 hectares de reserva, isso no lavrado, né? Aqui no sul do Amazonas é muito mais, eu acho que é 80% de preservação. 80%. Então é o seguinte, você compra 1.000 hectares, 800 você pagou por ele, e você tem que ficar cuidando para o meio ambiente. Exatamente. E só pode usar você não 20. recebe nada por isso. Você tem que fazer a gestão, você é o responsável. Se entrar lá alguém matuto lá e colocar fogo, ou até um fogo natural, de raio, de alguma coisa, você acaba sendo responsável. É muito injusto essa parte. É verdade. Em Roraima tem um histórico complicado, né? Porque nos anos 90 houve um grande avanço dos arrozais, dos produtores de arroz, lembra? Não, foi no início, o problema foi no início de 2000. Pois é, não, eu estou dizendo, Sim. começou a atividade lá. Mas não é tão grande assim, não. Foi grande. E aí quando criaram a reserva Raposa Terra do Sol, toda aquela atividade de produção de arroz acabou, não é? E se fala muito na criação de novas reservas indígenas. Você não se preocupa com isso? Com, eventualmente, que também a criação de novas reservas já é tão grande, são tão grandes as reservas indígenas que se alguém pensar em ter mais reservas, não tem fundamento algum. Até porque os indígenas, eles são tratados de uma maneira muito... Eu não tenho visitado, mas a informação que a gente tem, até por exploração de institutos internacionais, de pessoas, o contrabando, tanto de todos os minérios, o nióbio em Roraima, ele sai todo do Brasil clandestino. Se trabalhassem isso corretamente, junto com as comunidades indígenas, teria um resultado muito maior, até de benfeitoria para as próprias comunidades. Certo.
Já que como você está em Roraima com muita frequência, eu tenho ouvido, não sei se você concorda, mas eu tenho ouvido de muitos, porque tem muita gente investindo em Roraima, né? Muitos empresários aqui do Amazonas que estão investindo em Roraima. E eu tenho ouvido comentários em geral de que o ambiente de negócios lá é mais amigável, ou seja, mais favorável. Eles têm um melhor ambiente de negócio do que aqui no Amazonas, que as coisas, as licenças saem mais rápido, os trâmites. Você tem tido essa experiência? Bom, eu vou te contar vou fazer até um relato. A gente tem que formalizar toda a documentação oficial. Algumas coisas demoram um pouco e outras não. Existe uma isenção fiscal, que é um incentivo que o Estado dá justamente para quem vai empreender lá. Aí existe um consultor que faz esse trabalho correto com a parte de governo. E um dia eu estava em Roraima, por coincidência, eu recebi uma ligação 095 sem identificação. Eu atendi, aí a pessoa se identificou, era o secretário de Agricultura do estado de Roraima. Você é o seu Natalino? Sim. Olha, boa tarde, eu estou lhe ligando para lhe dar uma informação que o governador do estado acabou de assinar a sua isenção fiscal e nós queremos lhe desejar que o senhor tenha muito sucesso no trabalho no nosso estado, que o senhor seja bem-vindo. Só um minutinho, vou passar o telefone para o governador. O governador me parabenizou por ter escolhido Roraima para trabalhar, para investir. Isso, você nem acredita que um estado, um governador, um governo que quer que você vá trabalhar. Normalmente você o que você veio fazer aqui? Né? Não, então, parabéns ao governo do estado de Roraima por esse trabalho. Eu acho que o desenvolvimento do estado é pela gestão dos políticos atuais. O governador Antônio Denário realmente é um ponto fora da curva, como se comparado com os outros governadores aqui do Brasil. Ele tem uma visão realmente muito focada na importância de empreender, de desenvolver o estado, com menos burocracia, mais agilidade. Ele recebe os empresários todos que vão lá falar com ele. Isso é muito acessível e muito pragmático. Muito correto nessa conduta. Muito correto, exatamente, excelente. Eu queria, a partir desse seu depoimento, né, eu queria que você falasse justamente disso, da importância de você ter um ambiente, né, de negócios na Amazônia que favoreça o empreendedorismo. E aí eu queria que você me respondesse o que você acha da importância de uma agenda liberal aqui para a região, da implementação de uma agenda liberal. Eu tenho participado um pouco de discussões disso. Eu sempre me abstenho até de alguma... Não, fique à vontade, se não quiser falar... eu vou deixar essa... Tá certo, tá bom. Muitos empresários reclamam do peso do Estado, né? O peso dos impostos, do excesso de burocracia. Como é que você vê isso? Olha, quanto menos tributo, mais arrecadação. Isso é natural. Não adianta você aumentar tributo porque você inibe e dificulta qualquer... No nosso segmento, por exemplo, se você aumentar o tributo, o produto aumenta e vai vender menos. O Estado arrecada menos. Então você disse quanto mais tributo, mais arrecadação. Contrário, quanto mais tributo, não, menos... Não, é o contrário. Quanto mais tributo, menos arrecadação. Menos arrecadação, correto. Menos arrecadação. Porque inibe o consumo. Né? Inibe o consumo sempre. Tem um exemplo de Manaus, que é fora ao que nós estamos tratando, por exemplo, vinho. Eu não trabalho com vinho, já tive um pequeno um quiosque dentro da Dinâmica, justamente que comercializava vinho. Mas hoje
se não me engano, a tributação local é próxima de 60% de ICMS. 60%? Deve ser próxima disso. Deve ser próxima disso. Nós podemos buscar o número exato, mas é tão alto que inibe. Então o que faz? Todo mundo viaja atrás da mala cheia de vinhos. Ou compra pela internet. Aí o Estado perde. Né? São coisas, eu chamo, são tributações burras. Né? Essas... E neste momento o Estado está de novo propondo aí aumentos de ICMS, querendo aumentar a arrecadação e acho que vai dar um tiro no pé. É na contramão do que o país tem que trabalhar. O país tem que trabalhar em redução e não em aumento de impostos. E a questão da simplificação? Como a falta de simplificação tributária atrapalha você? Bom, a gente já viu quantas iniciativas de reforma tributária nesse país. Você vê que não avança. Todo mundo tem um interesse, né? Todos os estados têm algum interesse. E isso acaba não definindo isso. Né? Seria tão simples ter um tributo, todo mundo pagando, do que essa complicação toda. Isso gera um custo para todas as empresas. Né? Você tem aqui na sua empresa funcionários que se dedicam só a isso? Ah, sim. Você tem que ter um departamento contábil e fiscal e muito bem organizado, né? Você tem ideia de quantas pessoas são só nessa? Não, só para isso? Nós temos dois setores, um terceirizado que nos audita e mais as nossas pessoas internas. E internos, sabe quantos são? Não, são em torno de 4 a 5 pessoas que fazem a parte fiscal e contábil. Fiscal e contábil. Mas de qualquer forma já é um peso para a empresa, né? É um peso na folha. Eu acho que isso é necessário para ser correto, mas um tributo único seria suficiente, né? Seria melhor para todo mundo. A gente está chegando já ao final da entrevista, Natalino, e eu queria que você me falasse que muitos empresários que vêm para a Amazônia vieram aqui em busca da prosperidade, não é? E encontraram prosperidade. E encontraram essa prosperidade justamente porque encontraram dificuldades. E nas dificuldades encontraram as oportunidades, né? Você que chegou há 42 anos, chegou numa época que aqui no Amazonas tudo era mais difícil, não é? Um exemplo que eu sempre cito é o Dr. Irani Bertolini. Ele chegou aqui nos anos 70, 77, por aí. Ele ainda era, enfim, tinha uma pequena empresa, ele era um microempresário, tinha um caminhãozinho dele. E ele trouxe uma solução logística, que era justamente trazer imóveis para as empresas de Manaus via terrestre, porque até então vinha só por navio, não é? Então, nessa dificuldade logística, ele encontrou, ao oferecer uma solução, ele encontrou a prosperidade. Ele se tornou hoje um dos maiores grupos que tem aqui na região, um dos maiores grupos do Brasil. Quase 5 mil funcionários eles têm, eu acho. Então, assim como o caso do Irani, eu encontro muitos outros. O empresário que veio para cá e viu que não tinha internet de satélite, trouxe a internet de satélite e ajudou a região. Assim como o Irani, né? Ele ajudou a região com uma solução logística e criou uma espécie de simbiose, foi crescendo junto com a cidade. Manaus foi crescendo, a empresa dele foi crescendo. Eu vejo essa simbiose entre muitos empresários. Você vê isso também na sua história empreendedora aqui? Ou seja, a Amazônia ajudou você e a sua empresa contribuiu também para a Amazônia? Sim. Na parte de automação e engenharia industrial foi muito importante também. Mas o Irani é ímpar, né? O Irani é uma história espetacular. É um empresário. Mas na sua experiência, fale um pouco para a gente. Sim. Eu acho que toda a parte de distribuição de hotelaria foi dando mais dinamismo e agilidade no atendimento, porque as coisas eram muito carentes, né? A gente tinha a beira do mercado, né? E algumas coisas mais. Manaus teve um ápice quando montou a mesma. Sim. A dinâmica. Sim. É verdade. Grandes lojas como Bemol, Moto Importadora, na época, S. Monteiro, Tevelar e outras mais. Mas
departamentos completos, mobiliário, como você está vendo aqui nesse ambiente, né? Soluções de decoração, a parte de cama, mesa e banho com grandes marcas, né? Que antes todo mundo viajava para comprar alguma coisa mais sofisticada. Hoje Manaus dispõe de tudo isso. Eu lembro, antigamente as pessoas até importavam móveis da Itália. Sim. Era uma coisa inacreditável. Imagina comprar na Itália, trazer o transtorno que era isso. Mas esses sofás que você está vendo aqui atrás são italianos. São italianos, eu sei. É uma das maiores marcas mundiais. Sim, eu sei disso. E é produzido no Brasil. Olha só. No sul, não é? Não, onde? em Salvador. Salvador, olha. Era produzido só para exportação nos Estados Unidos. E já faz uns 10 anos que também passou a se vender no Brasil. Você mencionou Bemol, S. Monteiro, que já não existe mais, e mais outros. Sim. Mas você nunca foi concorrente direto mesmo, porque você sempre teve num outro nicho, não foi? Você já desde o início era diferenciado, não era? Eles eram todos meus clientes, tanto na venda de imóveis na parte de representação, como da própria Tramontina, que eu era representante de todo o grupo. Aí quando eu montei a Dinâmica, eu nunca trabalhei diretamente, eu sempre trabalhei com um formato mais pessoal, né? E também acho que imóveis de um nível um pouco mais diferenciado, sim, não foi isso? Diferenciado também. Eu acho que grandes marcas e procurando dar um equilíbrio também na parte de custo, né? Facilitando isso muito. A gente faz um trabalho um pouco diferenciado, porque a gente mantém um estoque regulador ótimo aqui, justamente por causa da logística. Mas nessa área de móveis finos que você trabalha, né? Você ocupa... Qual é a sua market share aqui no Manaus? Qual é a fatia de mercado que você tem? Qual o percentual? Não tem como te dar. Não tem dar. Isso. Mas você está entre os principais, sim, né? Com certeza. Talvez o principal. Com certeza, com certeza. Excelente. Tá bom. Olha, mais uma vez, Natalino, parabéns pelos 30 anos dessa história Obrigado. De sucesso, uma história bonita, reconhecida por todo mundo, né? Conseguiu uma marca super forte, muito bem conceituada, muito bem posicionada. Então, meus parabéns a você, a toda a equipe e obrigado por participar da Associação Panamazônia. Vamos continuar assim, sempre, cada vez mais forte, né? O que nos honra, Natalino. Obrigado. E eu queria esclarecer que essa entrevista ela vai ser transcrita e vai fazer parte do livro Prosperidade na Amazônia, Histórias de Sucesso Empresarial. Esse livro vai ser editado e publicado pela Associação Panamazônia logo, muito em breve. Muito obrigado, Natalino. Obrigado também, sempre bem-vindo.